Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar sobre a importância de desenhar ao redor da casa, né? E o quanto a gente pode aprender olhando os cômodos, né, do nosso dia a dia, analisando eles em sua construção, em seus elementos constituintes, né? Às vezes até anotando o que tem naquele ambiente. Uma das coisas que eu acho mais engraçada quando você está desenhando uma casa ou um quarto, alguma coisa do gênero, é que a gente sempre esquece de colocar tomada ou coisas funcionais, né? Então, são todas essas pequenas coisas que a gente pode aprender no nosso dia a dia e tirar muito prazer também do processo de desenhar e vivenciar a nossa casa de uma forma diferente, né? Então eu quero quebrar em 4 grandes blocos aí, né? Primeiro, perspectiva e composição. A gente falou muito disso no desenhar objetos, né? Como a gente pode aprender composição olhando de ângulos diferentes e organizando elementos de formas diferentes. Mesmo a gente pode aí pensar com relação à casa, com relação a que cantinho da nossa casa a gente vai olhar. A gente vai ver algumas pinturas muito legais aí, até de um banheiro, né? E como que você pode fazer o design interessante de um banheiro. A gente vai falar um pouco disso tudo. Depois a gente vai falar também da parte de valores, né? Então como é que a gente pode aprender mais sobre luz e sombra e cross-hatching, né? Como trazer um pouco dessa, dessa iluminação no grafite. Falar de materiais e cores também é um outro ponto importante. E design e estilização, que eu acho que é um ponto que aí todo mundo traz para o mundo, né, da criação, né, e aí fica bem interessante. Tá? Então vamos lá, vamos mergulhar aqui, né, e dar uma olhada em alguns exemplos, né. Começando, eu falei bastante disso no meu vídeo sobre concept art, né. Esse é o primeiro tutorial que eu sugiro naquele vídeo. Então é legal vocês darem uma olhada naquele vídeo também, o link vai estar na descrição e eu provavelmente vou colocar no final aqui do vídeo também. Mas, né, como base de estudo, aconselharia aí o Frame Perspective e o How to Draw. Os dois constroem muito bem. Aqui no canal a gente fala muito sobre isso, mas para construção mais simplificada, esse tutorial é realmente muito bacana. O link também vai estar na descrição do vídeo. Ele ajuda a construir grids e pegar sólidos primitivos e popular esse grid, né? Isso vai ser muito importante para achar as proporções, né, da nossa casa, do nosso cômodo, e popular com alguns volumes simples primeiro e depois ir aumentando a complexidade, tá? Um outro material muito bacana, né? Então dei até um zoom out aqui para a gente dar uma olhada. É o material do Thomas Romain, né? Então eu gosto muito desse material. Ele tem vários tutoriais de desenho e de perspectiva, mas eu acho que esse aqui cabe muito para o que a gente está falando aqui, né? Então pensar de forma 2D primeiro, né, a nossa casa, o nosso cômodo que a gente vai desenhar e tentar fazer um pouquinho dessa planta baixa, né, e pensar um pouquinho como é que esses elementos se dividem, quais são as proporções, até medir, às vezes pode ser legal para ver, putz, essa parede aqui ela tem 3 metros e a outra tem por 3 também, então elas têm que ser iguais ali no desenho, né? Então como que a gente consegue, né, ter uma visão de cima para a gente, primeiro, entender melhor e segundo, colocar as relações entre as coisas e potencialmente depois criar essas relações em algo novo, né? Pensando de uma forma mais de planejamento do que simplesmente sair desenhando de observação. Então eu gosto muito dessa ideia, ela bate muito ali com o que a gente viu com relação aos grids, né? Depois colocar a sua ideia em perspectiva ou o cômodo da sua casa em perspectiva. Aqui ele está usando provavelmente o distort, né, do Photoshop para colocar, depois subir, né, esses elementos, então todos eles, né, vai ser quase que um extrude aí para quem conhece o 3D, né? Então a gente vai subir tanto as paredes e as suas configurações quanto os móveis, né? Pode ser usando caixas, igual o tutorial ali do Foundation Group, para a gente realmente conseguir popular essa cena com volumes que são tridimensionais, que estão em perspectiva, né? E aí depois
work hard, como ele fala aqui, realmente leva tempo para você ter um material de qualidade, para você realmente definir cada coisinha, limpar o desenho e ter uma linha bacana no final, né? Não tem muito como ir além disso, pegar várias referências ou olhar para o cômodo da sua casa que você está olhando. A gente vai ver um exemplo meu mais para frente, que é muito baseado em referências, mas também é um cômodo de uma casa. Tem alguns outros vídeos falando especificamente desse desenho que eu fiz aqui no canal, tá? Então vamos lá, vamos mergulhar de novo aqui, né? Eu gosto muito dos desenhos do Paul Hisston, né? Então já passando agora para os valores, a gente já entendeu a configuração. No caso do Paul Hisston, ele acaba indo um pouquinho pro fisheye, né? Então vários desenhos dele ele gosta de fazer essa construção que é mais curva, né? Como se fosse uma lente grande angular, né? Então é bem legal. Olha a quantidade de elementos, né, na garagem, né, e aí você vai populando e olhando com muito mais calma, né? Tenho certeza que você vai ter uma relação diferente com a sua garagem ou com o seu quarto ou com a sua sala se você parar para observar com calma e colocar os elementos no papel, tá? É a mesma coisa aqui no Kim Jung-gi, né? Não é um cômodo da casa, é o escritório, né? Mas é muito interessante também a gente está pensando aí num quarto, numa sala, num ambiente cheio de elementos, mobílias, objetos e tudo mais, que a gente está agora compondo em uma coisa só, né? O Kim Jung-gi também tem muito essa coisa da perspectiva curva, né? Então ele usa muito a grande angular, usava no caso, né? Muito essa simplificação de uma grande angular, né? Então é bem interessante. A mesma coisa que esse Unjamie, né? A gente pode pegar alguns recortes de elementos, né? E construir aí já indo para o lado da renderização. Não precisa ser uma renderização fotorrealista, como o caso dele aqui, mas a gente pode trabalhar muito nos itens isolados da casa também, ou um cantinho específico que você goste bastante, para realmente tentar ir um pouco além e o tempo não demorar tanto, né, para terminar aquele desenho. Trouxe dois desenhos aqui do Paul Felix, que eles já entram um pouco no materiais, um pouco na criação, né, que a gente vai ver depois, porque eu acho que são para Lilo e Stitch, pelo menos esse primeiro aqui. Eu acho essa série de desenhos do Paul Felix muito bonita, então vale a pena dar uma olhada. E mais uma vez, né, pegando elementos do dia a dia e populando uma cena, por que não? Né, tem até o exercício da FZD, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, de fazer o quarto do adolescente, né? Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo. Eles são muito importantes também para você fazer o design de algo simples, né? E já vai ser complexo o suficiente. Né? Então, pegando aqui uma cena de uma cozinha do Paul Felix também, esse desenho é maravilhoso, né? Eu acho que também é do Lilo Stitch. É muito, muito legal. A forma como organizou, a forma como a composição como um todo, a distribuição de valores e também a estilização, né, de alguns elementos, a simplificação, o peso de linha, é tudo realmente muito bonito, né? Agora vamos falar de materiais e cores. Trouxe uma pintura do Sargent. Uma pintura é uma cena de hotel, na verdade, ele não é um cômodo, mas também muito legal ver, né, o quanto a gente pode tirar de elementos, né, e aprender sobre com uma mala no chão no hotel, né, os elementos, os objetos, os móveis, a própria janela, como é que tem a entrada de luz, né? Então a gente pode aprender muito sobre isso. Tem até alguns tutoriais legais do Foundation Group aqui sobre essa coisa da entrada da luz e como iluminar ambientes, às vezes até mexendo mais só com blend modes, né, de layers e tudo mais, escurecendo algumas partes, iluminando outras. É uma forma legal de pegar ou um desenho ou uma foto e aprender bastante sobre iluminação, né? Então eles têm dois tutoriais bem interessantes sobre isso. E se a gente pegar essa outra pintura do Sargent aqui, uma pintura também de ambiente interno, a gente pode aprender muito sobre esse tipo de iluminação, né? É bem parecido até com esses raios, né, de luz que entram no ambiente e é também um grande exercício, né, de observação e um grande exercício de criação, caso você queira fazer essa luz de criação.
Tá? Que eu tinha falado antes, né? Essa pintura do Nicolau Uribe, eu acho maravilhosa, né? Eu acho que ela traz muito essa coisa da simplicidade, da beleza na simplicidade, num banheiro com uma toalha pendurada, né? O quanto que a gente consegue aprender sobre luz, o quanto que a gente consegue aprender sobre sutileza, sobre beleza, né? Muito interessante. E pode ir até o limite aqui, né? Com o famoso quarto aí do Van Gogh, né? Que pode ser uma distorção, uma estilização em várias direções, né, para a sua arte, pode ser representação, até a sua própria expressão com relação a isso tudo, tá? E aí vamos pular agora finalmente para a estilização, né, e criação. Então o design de ambientes. Então eu trouxe aqui uma arte do Daihatsu Tsumi para o Monsters University, se eu não me engano, né? Uma sala simples, mas maravilhosa em seu design. O domínio de luz, né, dessa luz que vem da janela. A gente falou um pouco dessa imagem também no vídeo que eu fiz sobre o Color and Light do James Gurney, né? Então é um domínio absurdo que vem de muito estudo de observação da vida real, né? Então vem muito, né, desse tipo de observação ou desse tipo de observação para depois você construir de imaginação, né? Aqui o John Park fez na linha a criação de um ambiente também, né? Um ambiente mais abandonado, então vai ter, né, um monte dessas as coisas quebradas, coisas viradas e tal. Então é uma forma interessante até de pegar e fazer um design por cima de algo que você conhece. Então pegar um quarto, seja da tua casa ou seja de uma referência que você pega na internet e fazer ele destruído, né? Como seria abandonado, com crescimento de vegetação, né? Assim como a gente vê aqui no John Sweeney. Essa cena ficou famosa aí agora também pela série do Last of Us. Esse é um concept que ele fez para o jogo lá atrás, né? Então o design do quarto aí dessa adolescente. Então é aquilo que a gente tinha falado, né? Eu trouxe até um exemplo de uma estudante do curso do Feng Shui lá na FZD, que é bem isso, né? O design de quarto de uma adolescente, né, com uma ambientação específica, né, trazendo uma temática específica. A gente vê o mesmo acontecer aqui com o John Sweeney, né, e essa pintura para o Last of Us, né? Então todas as coisas estão penduradas na parede, é tudo feito realmente pensando no design, né, que vai passar aquela emoção e vai contar um pouco daquela história, né? A mesma coisa os elementos aqui, né, nesse banheiro do Armand Serrano feito para os Utopia, né? Então você vê o desenho e todos os elementos que tem em volta, né? Até trazendo algumas referências, esses call-outs, como eles chamam, né? De como que esses elementos poderiam ser e o que tem em cada lugar, porque às vezes no desenho você não vai conseguir ver e notar, então ele traz esse call-out, como eu falei, que é basicamente um chamar a atenção aí, né? Podemos chamar assim. Tá? Então, essa pintura agora também do Fernando Pequet, né? Essa cozinha maravilhosa, né? Com um baita clima aconchegante. As coisas, né? As pinturas aqui na parede, né? Muito, muito interessante a forma como ele traz muita história, vida para o ambiente e também, né, esse calor aí do ambiente, um pouco nas cores, né, um pouco na história sendo contada, né, até o pratinho do cachorro aqui, trazendo um pouco mais desse storytelling muito interessante aqui pra gente, tá? Por fim, mas não menos importante, também alguns designs da Helen Chen, né? Vou colocar todos os nomes e vocês podem pegar aí também pelo vídeo, né? De interiores dessa Frankenstein House, né? Eu não conheço o filme, mas um set design para esse filme. E é muito legal, também tem esse curso até da Victoria Ying, trouxe uma arte dela aqui do Tangled, né? Do Rapunzel. Mas ela tem um curso muito bacana na Schoolism que vale super a pena dar uma olhada. Beleza? Então acho que é isso. Comentem aí, né, deixa aí nos comentários se você já desenhou algum cômodo da tua casa, né? Vai ser super legal a gente falar um pouco. E só para antes da gente sair, eu trouxe
essa arte que eu fiz alguns anos atrás, tem até alguns vídeos falando um pouco mais do processo dela e as referências que eu usei aqui no canal, mas é basicamente isso que a gente falou, né? De montar um ambiente que faça sentido. Nesse caso, era uma sala que foi meio que virou um ambiente de estudo de uma pessoa que é botânica ou estudiosa, né, de plantas, e aí você tem planta pela casa toda, você tem planta nos quadros, você tem, né, vários livros para lá e para cá e tal. Então, muito processo de estudo num ambiente que era para ser um cômodo social da casa, acabou se tornando aí um ambiente de exploração e de busca, né, de conhecimento individual ali. Então já mostra um pouquinho da personalidade da pessoa também. Foi isso pelo menos que eu tentei fazer, né? Então, se vocês já fizeram explorações parecidas, eu adoraria ouvir um pouco a história. Vamos, né, trocar algumas ideias aí. Sempre legal trazer a comunidade para perto para a gente falar um pouquinho mais do desenho, né, da nossa casa, da nossa experiência com relação a isso tudo e o quanto que a gente consegue aprender com isso. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Com certeza a gente se vê aí em outro vídeo. Abraço.